Vamos lá, gente, dando andamento aqui nas perguntas, né? Professor, amar Deus sobre todas as coisas. Tem alguma dica? O que o senhor poderia dizer sobre isso daí? Bom, o que eu posso falar é mais ou menos o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre coisas ruins. Pois tudo é Deus, tudo é conforme Ele quer. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, você tem que entender o que é Deus. Deus é um criador de tudo. Deus criou tudo. Deus tem um poder total. Ele criou todos os seres humanos, os bons, os ruins. Ele criou todos os espíritos, os mais evoluídos, os menos evoluídos. Ele criou toda a natureza, ele criou todo o sistema, ele criou todos os planetas, ele criou tudo. Então, nós temos que imaginar o que é Deus, né? Para alguns que têm religiões que transformam Deus em ser humano, então Deus fica um pouco limitado. Ele construiu, mas sabe como é que é, né? Só nessa casinha, só num planetinha, e aí não pode ter vida em lugar nenhum, só ali e tal. Então, depende muito, é muito relativo com a sua crença. Então você tem que ver mais ou menos a sua crença. O que é Deus para você? Deus, pelo dicionário, é aquele que cria. Então, aquele que criou. Criou o quê? Criou. No nosso caso, aquele que nos criou. Criou o ser humano no planeta. Que criou o céu e a terra. Que criou tudo que existe no planeta. Então, nós podemos dizer, inclusive, que Deus seria, inclusive, um grande engenheiro planetário, um arquiteto, né, planetário ou coisa similar. Aí vai de cada um. Agora a dica que eu dou, porque a pergunta foi como que seria amar Deus sobre todas as coisas? Gente, o mais importante, que é um dos ensinamentos búdicos, que é um dos ensinamentos do Oriente, por exemplo, é nós conseguirmos amar tudo. Não é amar olhando a natureza porque a árvore é bonita, porque o passarinho é a coisa mais linda. Mas a gente amar os defeitos. A gente olhar um pai nosso, um irmão nosso, a mãe, a esposa, o marido, o filho, e ver as deficiências que cada um tem, as limitações que cada um tem. Amar a Deus é como se a gente visse os problemas, os defeitos, e mesmo assim a gente ter um sentimento de amor, de afeto, de carinho. É a gente ver alguém que está fazendo tudo errado e ver que ele é meu irmão e precisa aprender, que precisa se corrigir. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é amar toda a criação divina. E toda a criação divina inclui até as coisas não muito divinas, até espíritos não muito evoluídos. É difícil, é difícil. Agora, o mais importante e a dica que eu vou dar para vocês é: amar a Deus acima de todas as coisas é você se amar. Porque quando você se ama, você começa a amar a Deus. Quando você ama a si ao ponto de querer se corrigir, querer detectar as suas falhas, os seus defeitos, e cortar esses defeitos e sanar esses defeitos, esse é o amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você vai aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se eu falar amar a Deus acima de tudo, tal, vai ficar muito filosofia e fica muito distante. Agora, começa amando por você mesmo. Você vai ver que essa diferença de se amar, não como Narciso, mas se amar ao ponto de detectar os erros, as falhas e querer ir corrigindo, buscar a perfeição, ser melhor, buscar ser como o próprio Deus, isso que faz toda a diferença. É a dica que eu vou dar para vocês. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.